Shalom, graça e paz, que bom ter você aqui mais uma vez. Muito obrigado por cada um que se inscreveu, muito obrigado por cada um que tem sido instrumento para compartilhar esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe com amigos e vamos alcançar o maior número de pessoas em nome de Jesus. Fica até o final, quero falar sobre graça. Nesses dias o Senhor tem colocado no nosso coração uma preocupação com essa geração que tem se caminhado a passos largos assim para um evangelho banal, um evangelho que não tem preço, um evangelho que se vive de qualquer maneira. E se você ainda não conhece de graça, por favor, creio que vamos ministrar alguns vídeos, porque é um assunto complexo, é um assunto abrangente e é um assunto que divide opiniões. Nós temos vivido nesses dias, infelizmente, na igreja do Senhor, pastores, líderes, apóstolos, ministrado um evangelho que parece que não foi extraído daqui. Um evangelho interpretativo, um evangelho onde o que está escrito não quer dizer o que está escrito, está fora de texto, está fora de contexto, está fora de não sei o quê. E na realidade tem se amoldado a palavra de Deus, transformado a palavra de Deus, para que a gente possa viver, infelizmente, relaxadamente, com a consciência bem tranquila de que estamos certos, porque é uma graça, abundante graça, super graça, transbordante graça, que me garante tudo. Tudo que eu fizer, está tranquilo. E na minha caminhada de mais de 20 anos com o Senhor, eu não conheço essa graça de graça. Vamos explicar. Porque, assim, nós não podemos banalizar o Evangelho. Nós não podemos banalizar o sacrifício de Jesus. Eu acho que esse texto que o Senhor colocou no meu coração é um texto amplo, grande, complexo, porém o mais esclarecedor possível. A graça é de graça, mas viver no reino nos custa muito, ou nos custa tudo. Porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, o senhorio da nossa vida é dele. E no texto que eu vou ler, vamos ler, porque assim aí a gente fica amparado pela palavra, para a gente poder comentar o que nós temos vivido e saber se nós estamos caminhando no caminho certo. O texto que eu quero ministrar está em Romanos, no capítulo 6, do versos 12 a seguir. Todo o capítulo 6 vai tratar desse assunto, de que éramos escravos do pecado, se vamos continuar pecando, o que nós vamos continuar fazendo. Então, se você, para não ficar muito longo, eu vou pegar do 12 para frente, mas se você quiser ler do versículo 1 a seguir, todo o capítulo 6 vale a pena, porque ele é muito esclarecedor, muito esclarecedor. Então vamos lá. Portanto, versículo 12, 6:12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seus corpos mortais, para que ele os torne obedientes aos seus desejos, e não ofereçam nenhuma parte de si mesmos como instrumentos da impiedade. Ao contrário, ofereçam parte de si mesmo como instrumentos, Ao contrário, ofereçam a Deus como pessoas vivas dentre os mortos, e os vários membros do seu corpo a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá autoridade sobre você, pois vocês não jazem sob o legalismo, mas estão debaixo da graça. Então aqui, desculpe pela falha, mas aqui nós vemos que não permita que o pecado reine em seus corpos mortais. O pecado é um senhorio. O pecado, ele exerce uma regência. Não permita que o pecado reine em seus corpos mortais. Ele escraviza. O pecado, ele é uma porta aberta para que sejamos escravos, dependentes do pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada ao Senhor.
E nós vamos ver aqui mais para frente que ele fala disso. Então, que o nosso corpo não produza injustiça, que o nosso corpo não seja entregue a produzir injustiças, a ficar sob um domínio da lei, do legalismo, escravos desse pecado. Mas, pela graça, que ele vai dizer, pois vocês não jazem sob o legalismo da lei, mas estão debaixo da graça. O que é essa graça então? Olha o que ele passa no 15. Desse modo, a que conclusão chegamos? Vamos pecar porque não jazemos sob o legalismo da lei, mas debaixo da graça? Deus não o permita. Vocês não sabem que, se apresentarem a si mesmos como escravos obedientes a alguém, então tornam-se escravos daquele a quem obedecem, quer do pecado que conduz à morte, quer da obediência que conduz à justificação. Pela graça de Deus, vocês que eram escravos do pecado, obedeceram, obedeceram de coração ao padrão de ensino que lhes foi transmitido. E depois de terem sido libertados do pecado, tornaram-se escravos da justiça. Olha que tremendo, olha. Meu Deus, vamos ler de novo? Pela graça de Deus, vocês que eram escravos do pecado, obedeceram de coração ao padrão de ensino que lhes foi transmitido. E depois de terem sido libertados do pecado, tornaram-se escravos da justiça. Meu Deus, acabou. Aqui nós temos uma clareza de ensino. Olha, de coração obedeceram ao padrão de ensino que receberam. Olha o padrão. Ou seja, a graça tem um padrão. A graça tem um padrão para nos tirar da escravidão do pecado. Mas esse texto diz que agora nós somos escravos da justiça. Porque nós escolhemos de coração obedecer a Cristo. Então calma lá. Calma lá. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Não é uma vez a graça me alcançou e agora eu posso pecar aqui. Então o texto dizendo, olha, então nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, podemos pecar porque estamos debaixo da graça, podemos continuar pecando? Não, Deus os livre disso, está escrito no texto. Deus os livre disso. Mas agora, vocês que receberam de coração o padrão de ensino que nós ministramos a vocês, tornam-se libertos do pecado, já não são mais escravos do pecado, mas são escravos da justiça. O nosso corpo agora precisa produzir frutos de justiça. Sabe, aí assim, banalizaram a palavra, né? Que não posso fazer nada. Concordo. Não podemos tirar as coisas de contexto. Eu não posso fazer nada para ser salvo. Aqui está dizendo, vai dizer também, não é pelas obras. É graça, é dom gratuito de Deus, é um dom, é algo, é um poder que Deus nos dá para sermos salvos. É graça, é de graça, realmente é de graça, para sermos salvos. Agora, para vivermos, precisamos do manual, um manual de conduta, aquilo que foi ensinado, precisamos ser fiéis a essa palavra. Então a graça é para perdoar o meu pecado, porque eu não posso. Eu não tinha direito de viver, eu não tinha direito de ser chamado de filho, eu não tinha direito de ser perdoado. O salário do pecado é a morte. Eu não tenho direito em mim mesmo de ser perdoado. Eu não tenho condições de fazer alguma coisa para ser salvo em mim mesmo. Não adianta eu jejuar para ser salvo, não adianta eu orar para ser salvo, não adianta eu orar para mudar a minha situação de pecador. Não. Essa situação é na cruz, é graça, favor e merecido, mas a graça é para o perdido, a graça é para me alcançar e para fazer aquilo que homem nenhum, pastor nenhum, padre nenhum, homem nenhum pode fazer por você. Só Jesus, o Jesus foi
instituído de graça, foi cheio de graça e misericórdia, e essa graça lá na cruz do Calvário, derramada ali, então ela me alcança, graça para o perdido. Amém? Pronto! Agora eu preciso produzir frutos de santidade, de ser separado para Deus, de andar segundo o manual, de viver esse manual. Eu não posso viver pecando e dizer, a graça me basta, a graça resolve a minha vida. Não, a graça é para eu ser alcançado. A graça é para eu ser perdoado. E ela é de graça. Eu não posso fazer nada para ser salvo. Agora, uma vez salvo, eu me torno por escolha, por amor, por desejo, por vontade, eu me torno escravo da justiça. Eu me torno escravo do Senhor. Eu decido ter um senhorio sobre a minha vida. E esse senhorio não é mais o pecado. Esse senhorio não é mais aquilo que me escravizava, mas agora é um senhorio que me liberta, que me transforma, que me leva para melhor, que me leva para mais perto, que reconstitui a minha vida com Deus, que reconstitui a minha intimidade. Intimidade gera santidade. Nós precisamos caminhar nesse sentido de sermos separados. Olha o que o texto vai dizer, vamos continuar. Versículos, olha só o que o Paulo diz. Da mesma forma, estou usando uma linguagem, versículo 19, estou usando uma linguagem popular, porque sua natureza humana é muito fraca. Da mesma forma que vocês costumavam oferecer seus vários membros como escravos à impureza e à desordem, que conduzem a mais desordem, ofereça agora seus membros como escravos à justiça, que conduz ao processo de tornar santo. Meu Deus do céu! Que conduz ao processo de tornar santo, separar para Deus. Olha, eu estava conversando outro dia aí, a santidade, às vezes ela é confundida. Quando Deus fala, sede santos como eu sou santo, separai. Olha, Ele está dizendo assim, olha, se separe. Seja diferente. Consagre o seu dia para mim. Consagre os seus pensamentos para mim. Tire um tempo, aí sim, aí vale jejum, aí vale oração, para me separar daquilo que é mundano, daquilo que é impuro, daquilo que me afasta da presença de Deus, para me aproximar de Deus. Olha, gente, não tem... É só se não quiser ler a Bíblia. Vamos de novo, olha. Estou usando uma linguagem popular porque a sua natureza humana é muito fraca. Da mesma forma que vocês costumavam oferecer seus vários membros como escravo à impureza e à desordem que conduzem a mais desordem. Olha, o pecado é uma desordem que conduz a mais desordem. Nós oferecemos o nosso corpo todo dia para o pecado. Agora, olha, como escravos da impureza e da desordem, que conduzem a mais desordem. Ofereçam agora, a partir de agora, a partir da graça, a partir do momento que você encontrou com Jesus, ofereçam agora os seus membros como escravos à justiça, que conduz ao processo de tornar santo, separar para Deus. Quando você escraviza os seus membros, seus pensamentos, suas atitudes para a justiça, para aquilo que é justo, torna-se mais santo. Processo de tornar-se santo, de separar para Deus. Então santidade não quer dizer, eu sou santo e não peco e não erro e acabou. Aí é a mesma história da graça, estou salvo e pronto, acabou. Não! É um processo de se tornar santo. Olha, a Bíblia está dizendo, um processo de se tornar santo. É processual, é cada dia, é cada momento de comunhão, é cada momento de oração, é cada momento de quebrantamento. Quantas vezes você já chorou na presença de Deus? Ou melhor, quanto tempo faz que você não chora mais na presença de Deus? Arrependimento. Quanto tempo você não tem se arrependido de quem você tem se tornado? Meu irmão, quanto mais longe de Deus, mais ruins nós nos tornamos. A nossa natureza é pecaminosa, o nosso corpo é pecaminoso, os nossos pensamentos são impuros. Só nos submetendo à vontade, à santa, perfeita vontade, agradável de Deus, só nos submetendo ao manual de ensino,
com o coração disposto, com vontade, com desejo, nos tornamos separados. Vamos nos separando, vamos nos consagrando, vamos nos entregando, vamos nos dando cada vez mais ao Senhor. Meu irmão, esse processo de santidade destrói toda a impureza. Esse processo de santidade, de pedir perdão, de confessar os pecados, de se arrepender, de chorar pelos pecados. Ah, mas Jesus já me perdoou, então beleza. Vamos viver pecando? De maneira nenhuma, está escrito aqui. Ah, eu sou salvo pela graça, pronto, acabou, eu vivo debaixo da graça, eu não posso fazer nada para melhorar. Mentira, você não pode fazer nada para ser salvo. Mas para andar na presença do Senhor, para melhorar a sua vida, para melhorar o seu caráter, para melhorar o seu interior, para melhorar o seu comportamento como cristão, para ser testemunho vivo de Cristo, tem que santificar, tem que melhorar, tem que orar, tem que jejuar, tem que ler essa palavra todo o santo dia, nem que seja um versículo, mas tem que ler. É ela que limpa, é ela que transforma. É um manual com amor, com vontade. Eu tenho fome, eu tenho sede da tua palavra. Você já leu a Bíblia hoje? Já leu? Então marque um compromisso na sua vida. Leia a palavra. Se santifique pela palavra, é ela que vos torna limpo. Vós estáis limpos pela minha palavra. É ela. Olha, processo de tornar santo, separar para Deus. Quando vocês eram escravos do pecado, versículo 20, estavam livres da justiça, mas que benefício obtiveram das coisas de que vocês se envergonham agora? O resultado final delas era morte. O salário do pecado é a morte. Contudo, agora, libertados do pecado e escravizados para Deus, vocês recebem o benefício que consiste em serem feitos santos, separados para Deus e com o resultado final da vida eterna. Oh, meu Deus! Vamos de novo? O resultado final deles era a morte. Contudo, agora, libertados do pecado e escravizados para Deus, vocês recebem o benefício que consiste em... Quais são os benefícios de quem está liberto? Serem feitos santos, separados para Deus e com o resultado final da vida eterna. As pessoas que merecem com o pecado, o que as pessoas merecem com o pecado é a morte. Mas a vida eterna é o que recebe como presente gratuito da parte de Deus, em união com o Messias e Yeshua, nosso Senhor. Ah, meu Deus! Pronto! O que nós merecemos? A morte. Mas pela graça, nós recebemos a vida eterna. Oh, meu Deus! Que benefício sermos santos, separados para Deus e termos a vida eterna. Tem uma palavra mais forte de vida eterna do que essa? Então não misturem as coisas. Por favor, não banalize o sangue de Cristo. Não anda numa vida torpe, torta, cheia de defeitos e permanecendo nesses defeitos. Nós somos santos pela graça, mas não é que nós não erramos, é que nós somos separados. Nós começamos a um processo de santificação, um processo de andar separado das coisas que nos afastam de Deus, das coisas que nos traziam morte. O pecado nos traz morte, a justiça nos traz vida eterna. Vida eterna nos fala de aliança eterna, de viver eternamente com o Senhor. Glória a Deus! Será que você tem esse desejo de viver eternamente com o Senhor? Será que o Senhor pode esperar de você uma vida santa, separada para Ele, de alguém que ora, de alguém que jejua, de alguém que sobe no monte? Já ouviu falar disso? Nosso ministério nasceu em cima de um monte, orando, buscando, jejuando. Deus nos ministra quando nós decidimos aproximar dEle. Deus ama ser incomodado por alguém que quer falar com Ele. Está cheio de exemplos.
O cego saía gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo cala a boca. Ele: não, deixa eu falar com ele. Ele ama ser incomodado por alguém que tem fé, por alguém que quer mudança, por alguém que quer ser transformado, por alguém que quer ser amado, por alguém que quer ser santo, separado das coisas mundanas para viver uma eternidade com o Senhor. Por favor, reflita no que você está vivendo. Se a tua igreja não tem ministrado essas coisas, a palavra ministra. Leia a palavra. Não vá por ventos de doutrina, não vá por facilidades. O caminho é estreito, apertado, a porta é estreita. Não é de qualquer maneira que nós vamos para o céu. Não é vivendo relaxadamente que nós vamos para o céu. Não é servindo a injustiça, os nossos pecados, que nós vamos para o céu. Ah, mas ele já me salvou. Ah, mas ele já morreu por mim. Sim. Filhinhos, não pequeis. Todavia, se vós pecardes, sabeis que vós tem advogado justo, fiel, verdadeiro lá no céu. Se pecarmos. Não pode ser uma constância. Não pode ser todo dia. Ah, mas você peca todo dia. Podemos. Mas não por desejo, tem que ser por acidente. É porque erramos, é porque iramos, é porque, sabe, acidente. Não pode ser porque queremos, porque amamos pecar, porque amamos essa vida de prazer, porque não queremos largar os prazeres da carne, porque não queremos deixar as obras da carne. Vamos buscar os benefícios de sermos escravos da justiça, sermos santos, separados para Deus e termos vida eterna. Oh, meu Deus, que tremendo, que tremendo. Não viva mais relaxadamente, conserte-se hoje, ainda há tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar, ainda há um tempo, ainda há uma dispensação que o Senhor está presente, ainda há um momento em que o Senhor se faz achado de nós. Busque, bata, a porta vai se abrir e você vai ter uma intimidade com o Senhor. Mas não viva relaxadamente, não viva mais negligenciando essa palavra. Ah, mas eu escutei uma palavra que eu posso fazer o que eu quiser. Posso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Busca as coisas lá do alto. Revista-se de autoridade. Revista-se de santidade no processo de conhecer essa palavra. Se você ouviu essa palavra há muito tempo e tem se esfriado, tem deixado de praticar tantas coisas que você praticava, por favor, volte. Volte à intimidade, volte para o Senhor, volte para a presença daquele que te chamou para viver separado do mundo, separado das coisas impuras, separado das injustiças. Vamos praticar a justiça, vamos praticar as obras do Espírito, os frutos do Espírito, vamos deixar as obras da carne. Ai, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, do rumo que a igreja tem tomado. Que o Senhor tenha misericórdia dessa vida fácil que tem sido ofertada nas igrejas, dessa permuta que basta pagar alguma coisa que você está no céu, de graça. Não, vamos viver o Evangelho da verdade, vamos viver a palavra verdadeira, vamos nos entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. Que o Eterno te abençoe, que de Sião ele resplandeça a face dele sobre você, te dê shalom, a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor nos conceda vivermos santos, separados para ele, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreva no nosso canal, compartilhe em nome de Jesus e vamos juntos alcançar o maior número de pessoas, que essa palavra percorra todos os lugares possíveis que são necessários ouvir
que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Shalom, graça e paz, e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.